Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos meditar numa palavra bem curiosa dos atos de Jesus na terra. Vamos abrir a palavra. João capítulo 8, versículo 8 vai dizer assim: inclinando-se novamente, escrevia na terra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Irmãos, o que Jesus escrevia? Você sabe o que Jesus estava escrevendo na terra? Essa passagem ela diz respeito a uma acusação de vida ou morte. Jesus está sendo pressionado. O que Jesus falasse ali seria a causa de uma morte. E Jesus simplesmente, em meio a toda a pressão que ele estava vivendo, ele se curva e começa a escrever na terra. Mas o que Jesus escreveu? Será que de fato o que ele escreveu é importante para nós hoje? Ou ele apenas deixou para nós reflexões através do juízo que ele estava escrevendo? Reflexão do nosso dia a dia, de como andarmos com ele, de como vivermos diante dele, de como era a vida naquela época. O que Jesus escreveu? Diante das pressões, qual tem sido a sua atitude? Jesus ele se curva e começa a escrever. Será que ele está alheio a tudo que está acontecendo? Como está a sua vida quando em pressão, quando as pessoas te pressionam, quando o trabalho te pressiona, quando a vida familiar passa por dificuldades? Qual é a sua atitude? Jesus ele se curva não por indiferença, mas ele se curva porque ele queria mostrar o poder de Deus para aquelas pessoas. E aqui nós vemos o relato de uma mulher adúltera, sendo acusada, sendo perseguida, mas as pessoas esqueceram da lei, que a lei diz que ambos deveriam ser mortos. Mas eles queriam apenas que Jesus falasse sobre a mulher e sobre o homem. Irmãos, quando nós estamos em atitudes como essa, de pressão, é necessário mantermos a calma. É necessário nos encurvarmos e pedirmos ao Espírito Santo que nos conduza. É necessário darmos um passo atrás, respirar fundo e pedir ao Senhor, o Espírito Santo, que nos mostre o caminho. Jesus escrevia na terra. E quando ele escrevia, as pessoas começaram a pensar: o que ele está fazendo? O que ele está escrevendo? O que ele vai fazer? E quando Jesus se levanta, ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E depois ele fala para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te acuso, mas vá e não peques mais. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, qual é a pressão que você tem enfrentado neste dia. Mas Jesus, ele tem uma palavra. Ele escreveu, ele quer escrever uma nova história para a sua vida. Não é o fim, é o começo. Ele está escrevendo uma carta. Ele está escrevendo algo novo. Ele está escrevendo transformação de vida para você, se você assim o aceitar. Se você assim seguir as diretrizes do Espírito Santo que ele deixou para nos conduzir nesta caminhada com ele. Porque o Espírito Santo hoje é aquele que age em nossas vidas. Mas é necessário nos encurvarmos, nos ajoelharmos em alguns momentos para ouvirmos o que o Senhor tem para nós. E ajoelhados na presença do Senhor em oração, nós ouviremos e falaremos com Ele. Quando nós nos ajoelhamos para orar, Deus nos ouve através da nossa oração, que é levada, transformada pelo Espírito Santo, para que Ele entenda aquilo que nós queremos. E quando nós nos ajoelhamos também para lermos a palavra de Deus, para meditar na palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Sei que Deus usa seus profetas, sei que Deus usa homens e mulheres, mas a maior de todas as revelações está aqui, na Bíblia Sagrada. Aqui na Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos vivendo tempos em que as pessoas preferem ouvir
o que um homem, o que uma mulher diz, ao invés de ler a palavra de Deus. Se ajoelha aos pés do Senhor e Ele vai lhe mostrar o que Ele escreveu naquele dia na terra. Está tudo escrito aqui. Talvez Ele disse para você, não tenha medo. Talvez Ele tenha escrito naquele lugar, naquele momento, para aquela mulher, não temas. Talvez Ele esteja escrito, eu te amo. E hoje nós estamos repetindo isso, Jesus te ama. Não é o fim. Quando muitos pensaram que era o fim de José, lá no Egito, quando jogaram ele naquela cova, aquele poço que não tinha água, muitos, talvez, seus irmãos pensaram, é o fim, acabou para ele. Mas de repente Jesus o tira de lá, ele é vendido e um tempo depois ele é transformado em alguém mais poderoso, onde o próprio rei vai dizer, José governa depois de mim. Eu não sei o que Deus quer transformar você, eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas eu sei de uma coisa, Ele quer escrever uma nova história para você. Fica ligado com o Senhor, porque Ele tem algo novo para você. Não importa as acusações, não importa as pressões, se você se ajoelhar e pedir a Ele perdão, de todo o teu coração, arrependimento, se você se arrepender e confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele tem uma nova história para você. Talvez hoje seja o dia oportuno. A palavra nos diz, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não sei se tem alguém que está assistindo esse vídeo que ainda não confessou ao Senhor Jesus, mas se esse for a sua situação, confesse a Cristo. Coloca aqui nos comentários, Pastor Isaac, eu nesta hora eu quero voltar para Jesus, eu quero renovar minha aliança com Deus, eu quero confessar esse Senhor, a esse Jesus que o Senhor fala, porque Ele é real, Ele é verdadeiro, e Ele quer escrever uma nova história para você. Senhor Deus e Pai Santo, Deus poderoso, estou aqui, Senhor amado, diante de Ti, fazendo, Senhor amado, não apenas um vídeo, Pai, mas falando da Tua palavra. Senhor, que todo aquele, Senhor, que ouvir este vídeo, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo, Senhor amado, possa falar sobre o que Tu estava escrevendo ali, porque cremos que Tu estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. Assim como a cada dia, Senhor, Tu escreve uma nova história para cada um de nós. Assim como a cada dia Tu tem misericórdia daqueles que ainda não Te conhecem, convida, vinde como estás, meu Senhor, que ao ouvirem este áudio, Senhor, este vídeo, que as pessoas, que o Teu Espírito Santo convença da necessidade de Te confessar como Senhor e como Salvador de suas almas. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te rogo. Tome em Tuas mãos, Senhor, o direcionamento desse vídeo, Pai, o direcionamento deste canal, para que todos saibam que Tu és Deus, que Tu não mudou, Tu salva, Tu cura, Tu transforma, Tu muda as vidas, porque Tu continuas escrevendo a história da humanidade. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Toma nossas vidas em Tuas mãos, assim eu Te oro e Te rogo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração, porque somente Jesus pode mudar a sua história. Fica na paz do Senhor.